em se tratando de bebê recém-nascido, todo cuidado é pouco. Principalmente quando a gente está lidando com um bebezinho que é tão pequenininho. É um bem mais precioso de uma família que deu uma missão importantíssima pra gente, que é eternizar aquele momento. E confiou na gente. Exatamente. Então, aonde começa a segurança? Aonde começa essa segurança? Essa segurança que a gente precisa ter com o bebê. Essa segurança começa na higiene. Higiene de tudo, do ambiente, dos acessórios, higiene pessoal, higiene, enfim. Toda a higiene é importante, é o principal que a gente tem para começar a cuidar desse ensaio, desse bebê. Bastante álcool 70 nas superfícies, no shusher, na câmera, no aquecedor, na maçaneta, no chão, no tudo que a gente vai tocar, né? E álcool gel o tempo todo. O tempo todo, álcool gel do seu lado. Se você levantou, encostou a mão no chão, passa o álcool gel. Exato. Super importante. O tempo inteiro. Além da gente ter esse tipo de preocupação da higiene em si, a gente tem que se preocupar em como que a gente vai estar, né? Sim, então, sim. como que a gente precisa estar para fazer uma sessão segura para aquele bebê? Sem acessórios. Isso. Então O vamos mais tirar. confortável possível pra gente, Roupas né? leves. Cabelinho preso. Cabelo preso. Lembrar de cortar as unhas. Sim. Para não machucar, não arranhar o bebê, não é isso? Exatamente. E assim, não só acessórios que a gente usa assim, bonitos, mas claro, o anel também é bonito, a aliança, mas eu digo assim, alianças, né, coisas que a gente usa diariamente, solitários, que às vezes já tá no nosso Dia a dia, né? Tem que tirar Faz parte papel. do corpo. Faz parte do corpo, né? A gente tem que ter uma preocupação também na questão até o desodorante que a gente está usando, Sim. sem perfume, que é o ideal, sem maquiagem, não é o caso no momento, do vídeo, mas o ideal é não usar maquiagem. Ou então Isso uma tudo. coisa muito de leve, Suave, muito sim. suave, Nada que vai irritar, nada que vai machucar, Nada nada que vai dar alergia ao bebê. Roupas lisas, sem botões, né? Exato. Nada que possa arranhar o bebê. Porque você tá com o bebê o tempo inteiro com você, né? Então assim, é o tempo todo no seu colo, quando não tá no puff, é o tempo todo no colo, você pega. Então assim, tudo a pele do bebê é muito sensível, então nada que possa machucar aquela pele tão sensível, a gente tem que usar. Até de preferência, de repente, uma troca de roupa, né? Traz uma limpinha. E pra quem fotografa na casa do cliente também, né? Porque às vezes vai na rua, né? Passa por outras situações e o ideal é estar com uma roupa limpinha. Trocar, ou trocar de roupa, levar uma muda, Quando troca começar, né? antes de começar, eu acho que é o ideal. Sim. Já que a gente está tratando dessa questão da casa do cliente, tem muita gente que trabalha tanto na casa do cliente quanto tem pessoas fotógrafos que trabalham em estúdio, né? Eu trabalho na casa do cliente. Então, Eu também. a gente trabalha já em estúdio. Então assim, como que esse ambiente tem que estar, independente do local, independente se é em estúdio ou na casa do cliente, como que esse ambiente tem que estar em termos de segurança? Limpo, né? Assim, tem que ter sido higienizado. Então, na casa do cliente, a gente perde um pouco o controle, né? Mas a gente entende que o ambiente está limpo, né? Para receber o recém-nascido em casa, né? Adequado, né? Já... E tá dentro do ambiente do próprio bebê, da Claro. família, né? Agora já no nosso estúdio, né, a gente vai ter aquele cuidado de passar álcool numa maçaneta, enfim, tudo que a gente for usar ali pra deixar bem limpinho. Não entrar de sapato. Não né? entrar de sapato de jeito nenhum. É. A gente usa a meinha por conta disso. Exatamente. Exatamente, eu sou bem chata com isso. E aí, nesse ponto, a gente tem que estar sempre atento também, não só com relação à questão da limpeza em si, né, da higiene do local, mas também as condições de temperatura e umidade do local. Lógico, Sim, sim, com certeza. A gente tem que ter um controle disso. Isso é pro bem do recém-nascido, né? Sim, porque o bebê em várias coisas vai estar peladinho, né? Sem roupa e tal. E tem que ter a umidade, a temperatura controlada para ele se sentir confortável. Exato. E aí a gente usa o higrômetro. Você tem termômetro. como saber para a temperatura do puff, né? A gente usa geralmente em cima do puff para saber a temperatura que tá. Porque tem que ter uma temperatura que é considerada adequada, que é uma média de 28 graus. Esse 28 graus tem que estar onde o bebê vai estar, né? Então, ou seja, em cima do puff. Então a gente usa o higrômetro para poder
controlar essa temperatura e fica mais fácil da gente saber. Quando eu não tinha, assim, eu nem sempre eu tive higrômetro, né? Quando eu não tinha higrômetro, eu via pela temperatura das mãos e das extremidades do bebê. Tem alguns acessórios também que aquecem, né? A toquinha, Sim. a própria manta, né? O wrap, todo wrap, enroladinho, ou às vezes até de roupinha. Sem contar que alguns bebês são mais sensíveis ao frio do que Sim, outros. sim, Então a gente tem que saber exatamente, medir isso exatamente. também, né? Exatamente. O importante nisso tudo é a gente ficar de olho e estar atento ao bebê, né? Porque Sim. se a temperatura tá boa, mas ele tá enrolado, se ele tá com uma roupa, uma touca, é capaz dele estar muito aquecido, mais do que ele Normal, deveria estar. né? Então a gente tem que estar atento a isso, até porque bebê desidrata com muita facilidade, enfim. Mas a gente estava falando sobre acessórios, né? Alguns acessórios Sim. aquecem demais, enfim. E a gente tem que também ter uns cuidados com os acessórios. Sim, com certeza. Né? Os tecidos, às vezes até que podem dar alguma alergia. Sem contar que eles precisam ser lavados. Lavados. A cada ensaio. ensaio. O que usar com o bebê precisa ser lavado e lavado nas condições ideais para o bebê, né? Sim, Sabão neutro. Sem amaciante. Sem amaciante. Alguns acessórios precisam ser lavados à mão para garantir que eles Exatamente. estejam higienizados, mas também não Porque tenha... são muito sensíveis. Exatamente, não tenha desgaste do acessório, Exato. né? A gente precisa tomar muito cuidado também quando for posicionar, por exemplo, em props ou acessórios diferentes de puff, para não ter nenhuma farpa, não Sim, ter nada, não sim, ter nada com que certeza. quebre. Sim, O alguns ideal- materiais, né, que são tipo vidro, cerâmica, isso Nem não pode pensar. ser Não deve ser usado. usado, isso não deve ser usado. Não pode ser Mas o usado. ideal é que o bebê não esteja em contato direto com o prop, e sim com tecido. a layer, né? A mantinha, a camadinha, o tecidozinho. E aí também tomar cuidado para os bebês que vêm com o biguinho ainda, que não saiu, né? Algumas roupas acabam Pra não pegando. prender, Exatamente. puxar, Quando- né? Eu, por exemplo, eu gosto de colocar a calça do neném, às vezes ele na pose. Então tem que tomar muito cuidado cuidado. na hora de colocar a calça para não puxar o biguinho. Isso é muito importante mesmo. E alguns aspectos relacionados à fisiologia e à anatomia do bebê também são importantes, né? A gente Sim. precisa conhecer o recém-nascido. Sim. Conhecer aspectos como circulação, fases do sono, Os reflexos. reflexos. Exatamente. Eu acho que os reflexos, assim, a primeira coisa que o fotógrafo newborn tem que saber do bebê. Eu acho que o mais importante é conhecer os reflexos para você não se assustar com aqueles reflexos, né? E ter um ensaio de sucesso também, além da segurança dele, que é o principal. De repente, numa transição de pose, né? Exatamente. Ele vai dar um susto, né? Sim. E aí você sabe. Ou então a maneira que você toca nele, você pode despertar algum reflexo e aí acabar desmontando a pose que você. Exatamente. Exatamente. E atualmente, até pegando da pose, ele pode até se machucar. Sim. Lógico, Sim, lógico. né? Principalmente em prop, né? Sim, sim. Gente, isso que eu ia falar, a gente estava falando aqui de prop, né? Às vezes a gente posiciona o bebê e aí ele tem um reflexo, Reflexo, um susto, enfim, é um reflexo dele. E aí a gente precisa estar sempre muito atento a Exatamente. essa Por isso que o né? ideal é ter sempre um pai para te ajudar, caso você não tenha uma assistente, ou uma assistente sempre na altura que sua mão e seu No braço alcance vão do bebê. alcançar. Ao alcance Sempre. do bebê. Nem que você tenha que fazer depois montagem, fazer manipulação de imagem, mas assim, segurando principalmente a cabecinha. Isso aí pra mim é essencial. Os reflexos são muito importantes, né? Mas a gente tem também as fases do sono. Isso. Que é muito importante a gente ter o conhecimento das fases do sono do bebê pra gente saber na hora de posicionar, na hora de qual é o momento certo de fazer uma transição de pose, né? E até o cuidado maior e redobrado que a gente precisa ter em determinadas poses e em determinados props, né? Fases do sono. Que fases são essas? Por que o fotógrafo precisa conhecer sobre as fases do sono? Eu acho que aquele sono mais profundo, quando o bebê dorme profundamente, você pode fazer aquelas poses mais elaboradas, como a do sapinho, enfim, essas que exigem manipulação de imagem. E o sono REM, que é o sono aquele quando o bebê está sonhando, que ele revira os olhinhos, você já deixa a câmera preparada que vai rolar um sorrisinho. É a hora do sorriso, né? Como é que você Isso. identifica? Como é que você identifica o sono profundo? O sono profundo é bem fácil de identificar quando o bebê faz aquele.
A respiração fica tranquila. A respiração fica tranquila, você vê que ele... mexe. Ele não tem muitos movimentos, né? Ele Isso. fica ali Fica mais relaxado. E é legal saber que ele começa com sono leve, Exato. entra no sono profundo, vai permanece naquele sono alternando durante um tempinho E volta de volta. novo. É um ciclo, né? Exatamente. E aproveitando, a gente precisa saber também que o melhor período para fotografar o bebê, até pela questão do sono, também outras particularidades do bebê, também a flexibilidade, Isso. enfim, um período que ele ainda não tem cólicas, mas também por conta do sono, o período ideal para fotografar o bebê é entre 5 e 12 dias de vida, né? Alguns fotógrafos adotam 15 dias, Isso. enfim, isso varia um Eu pouquinho. particularmente gosto até o 10º. Eu também. É não o sei. período que ele tá Mas eu também Já já tive acostumada com a problema rotina da casa. Isso, eu fiz um bebê com 6 dias que me deu muito trabalho. Então isso é muito particular. Mas Mas normalmente é, né? funciona dessa maneira. Eu prefiro até o 10º dia. É um período que ele tá ainda É dorme bastante. bem maleável. É bem Eu maleável. já peguei bebê com 13 dias com cólica. Isso aí é complicado. De bebê pra bebê, não tem Nesse nada. período, o importante é saber que é mais provável que a gente vá conseguir Um ensaio um melhor, ensaio né? com De sucesso. Exatamente. É. E até porque o sono profundo nesse período ele é mais pesado, digamos Sim. assim, né? Depois o bebê vai ficando com O bebê sono fica mais profundo. esperto, né? Exatamente. Isso. Os pais ficam mais espertinhos. Ele fica mais tempo acordado. Exatamente. Ele Isso. dorme menos Isso. quantidade de tempo. Mas é bom falar, assim, que, como a gente já tinha falado naquele outro vídeo, né? É bom falar que cada bebê é um bebê. Então, Sim. assim, existem particularidades individuais, né, de cada um. E, por exemplo, eu já fotografei um bebê prematuro com 2 meses. Que a sessão foi super tranquila, ele era bem miudinho, continuou maleável. Mas também já fotografei gêmeos com 2 meses, que foram muito difíceis. Então, assim, isso é muito particular. O prematuro é um caso à parte. É um também, caso- né? é, Você é usa a idade corrigida, né? Isso, Se ele isso. ficou na UTI, se não ficou, Isso. por que ele ficou na UTI, se foi só para ganho de peso, se teve alguma intercorrência. Exatamente. Né? Com certeza. E aí, ainda nessa linha aí da fisiologia do bebê, a gente tem a questão da segurança também por conta da circulação do bebê, né? A gente tem determinadas poses que a gente precisa ficar atento à circulação do bebê. A gente tem que, alguns props também, determinadas posições que a gente bota, a gente tem que estar também atento a isso. A circulação do bebê é uma circulação ainda muito específica, né? Ela é muito delicada, ela é rápida. é. Né? Os Da vasos mesma ainda são maneira. muito fininhos, Isso, enfim, da exatamente. mesma maneira que ele fica sem circulação fácil, ele Volta, volta, Ele volta também fácil muito também. fácil, Mas né? você vê que a mãozinha dele fica roxinha bem fácil. Alguns mais, dependendo outros da, menos. dependendo da Pezinho, pose. pezinha, Isso. né? Então, assim, a cabeça do bebê é mais pesada, né? Então, quando você apoia a cabecinha Exato. do bebê na mãozinha, que é super fininha, com os vasinhos mais fininhos, você prende a circulação. Isso aí. Então, você dá uma suspensãozinha na cabecinha pra voltar e voltar rápido. Costuma voltar rápido. rápido. E algumas exatamente. coisas, por mais fofas que elas sejam, a gente tem que saber que elas precisam ser rápidas. Sim. Né? A gente não pode ficar 20 minutos com o bebê Pelo amor numa de posição. Eu fui exagerada, mas enfim, eu digo. Mas o exagero é bom pra deixar claro, né? deixar o alerta. Por favor, não deixe 20 minutos. A gente não pode, né? Algumas coisas são mais confortáveis e tal, mas mesmo assim a gente tem que ficar atento à circulação dele em poses mais a taco, por exemplo, que ele vai estar todo dobradinho. Sim, saquinho de né? batata. Saquinho de batata que a gente não vê os A gente pés. não vê os pés. Não vê o pé. E aí é muito importante ter essa consciência em qualquer amarração de wrap também. Sim, Porque o também. wrap a gente não tá vendo. né? Porque o wrap ele tem que ser firme, Mas não pode mas não ser pode ser apertado. apertado, né? Então, isso é bem importante Bem também. importante. E a gente precisa estar atento o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo inteiro no bebê. O mais importante nisso tudo, eu acho que é observar o bebê, né? Sim. A gente tem que olhar se ele tá chorando, que tipo de choro é esse? Que Por bebê será? chora. O bebê chora, é normal, né? Sim. A gente tem que Ele se tá acostumar a desconfortável isso. com alguma É. coisa, você tem que saber fome, identificar. É o momento do xixizinho, do cocôzinho, é o momento do mamar, enfim, é porque ele tá com calor, é porque ele tá com frio, E o às que vezes- que é? A pose? É, Às às vezes vezes- um pãozinho que tá preso. Uma cólica? Mas às vezes você tenta uma pose, o bebê reclamou, né?
você tenta de novo, o bebê reclamou de novo. Eu não faço não mais. faz. Ele não Então, faz assim, ele nada. reclamou 2 vezes, eu vi que ele tá reclamando 2 Não vezes, insiste. eu não Não insisto. insiste. Mas deve existe uma insistir. coisa que os pais... Queira Exatamente. Olha, o bebê não fala, o bebê chora, é a forma dele se comunicar. Exato. Se você tentou uma vez, ele chorou. Se você tentou a segunda, ele chorou, é porque ele não quer, tá dizendo pra você, E às vezes não ele nem quero. chora, né? Às vezes é aquela coisa assim, você vê que ele tá reclama, incomodado, tá tá desconfortável, exatamente. Eu acho que A isso deixa... segurança antes de tudo, É né? isso que eu ia falar, isso deixa claro pra gente o tempo inteiro que a segurança é sempre o mais Mais importante. a palavra de ordem. É a Com palavra de certeza, ordem, é mais sabe? Exatamente. Né? Vale lembrar que a gente não pode deixar, em hipótese alguma, nunca um Nunca bebê mesmo. sozinho. Nunca. Jamais. Em nenhum momento, hora Em nenhuma. nenhum momento. Nem rapidinho. Nem rapidinho. Eu vou aqui pegar um Não. sozinha, né? Não pode. Porque não pode pode. ser nesse momento que você resolve fazer um uma negócio, que ele piscada. tem um reflexozinho e não tem E a ninguém gente já perto, falou né? sobre reflexo, Exato. a fase do sono, de repente ele tá no momento do sono REM, Isso. se mexe ali e, né? Isso. É a segurança do bebê em primeiro lugar, e isso faz parte, né? Sim, da segurança. lógico. E se você não puder estar de olho no bebê, alguém tem que estar. Alguém tem que Sim. ficar. Né? Então, Pode- se você trabalha com assistente, o Assistente. assistente está o tempo inteiro com ele, com o bebê. Se não, Se Se não. não, mãe, pai, pode ficar com ele aqui um instantinho. Exatamente. Né? E eu acho que isso é muito importante. Eles vão adorar acompanhar a sessão. Com também. certeza. Eles adoram. Eles né? adoram, ficam lá babando, tirando foto. Eu posso te ajudar? Eu Eu posso tirar uma foto? E aí, complementando essa questão já que a gente está falando de segurança, a gente fala um pouquinho também de saúde, né? Que eu acho que é muito importante. Quando a gente marca uma sessão, é preciso saber como que tá a saúde do bebê, né? E a nossa, né? A nossa e a dele, né? Sim. Então, saber que Como foi o parto? Como foi o parto? Se teve alguma intercorrência? se não né? teve, Se não né? Às vezes o bebê tem uma clavícula quebrada, e aí você tem que saber o que fazer, que coisas fazer, enfim. E principalmente a gente, quando a gente estiver gripado, cancela, remarca, em hipótese alguma, fazer um ensaio gripado. Exatamente. Porque tipo de Qualquer doença tipo de que doença acontece. infecciosa, né? Começando até com uma gripe. Uma conjuntivite, Isso. gripe, enfim. E aí é importante salientar só um ponto, né, com relação à nossa saúde, que a gente só passa pro bebê, ou a gente só passa o contágio para quem quer que seja, se a gente estiver com sintomas. Sim. Então assim, o meu filho em casa estava muito gripado. Você tá gripado? Não. Você tá espirrando? Então, Você não apresenta nenhum não apresenta sintoma, sintoma. você não passa o vírus, enfim, o que for pra quem quer que seja. Né? Você não consegue contagiar ninguém. Porque isso é uma dúvida muito comum, né? Sim. Então, ontem esteve aqui, suposição, como que nós agiríamos, assim? Ontem esteve aqui uma mãe que por falta de informação veio gripada. Como que a gente age nesse caso? Acho que o principal aí a nossa saúde está ok e o nosso ambiente está limpo e sim. adequado para receber um bebê Higienizado. higienizado, Exato. receber um bebê e uma família, né? Então, acho que esses são pontos importantes que a gente precisa sempre deixar claro. Eu acho que vale falar também do exagero com o uso, por exemplo, vamos supor, existem algumas pessoas que gostam de usar máscara, né? Sim. E é bom falar e lembrar que a máscara não protege o bebê. A máscara vai proteger Você. a nós mesmos, É. né? A máscara é de uso de proteção Exatamente, nossa, quem exatamente. usa, né? Então assim, nós não somos médicos, nós não somos enfermeiros, nós somos fotógrafos. Nós temos todos os cuidados necessários para que o bebê tenha toda, né, a segurança possível. Mas lembrar que isso é um pouco de exagero, né? Respeitando, assim, lógico, quem faz, mas Não não é há necessário, necessidade. A gente já necessário, tomou não cuidado é e não tá necessário. com nenhuma doença contagiosa. Exatamente, não tem Né? necessidade. A gente parte tem higiênica, pessoas, eu acredito que né? tem pessoas que se sentem seguras em usar a máscara. Ok, a informação tá aí pra todo mundo, não é necessário. A máscara, Mas se a você luva. se sente seguro, ok Exato, de usar. Mas ela não vai estar, por exemplo, se você tá resfriada e você achar que colocar a máscara vai impedir você de Jeito contagiar o nenhum. bebê, de jeito nenhum. É ilusão. Não né? Não tem vai que impedir
bater. Não Exatamente, é remarcar o ensaio e acabou. E essa consciência precisa existir, né? Sim, se com você certeza. está com alguma doença, se o bebê está com alguma doença, se os pais não estão se sentindo confortáveis por conta de qualquer sintoma, qualquer doença, remarca o ensaio, né? Não tenha medo, Não tenha medo de remarcar. remarcar. É melhor você remarcar. É melhor pecar pelo excesso. Sempre, o bebê é melhor pecar pelo excesso. Isso aí. Verdade. A gente já chegou à conclusão que saúde e segurança do bebê é um ponto Sim. primordial na fotografia newborn. E a gente tem um curso que a gente recomenda porque todas nós já fizemos, que é o curso das meninas da CIS. Como né? funciona o Como recém-nascido. funciona o recém-nascido. Que vai tratar de informações como a segurança, como fisiologia, anatomia, e é um curso específico para Primeiro fotógrafo. socorro, Primeiro Olha, socorro. gente, se você está iniciando, eu acho que é um curso que todo fotógrafo deveria ter. É fundamental. Fotografia fundamental. newborn, todo fotógrafo deveria ter. A gente é muito falou importante. disso, né? É, muito importante. É um ponto E primordial. agora Eu acho até que- elas estão com a parte prática do curso, né? agora Que tá. elas ensinam inclusive a como higienizar o estúdio, né? Todas essas coisas mais técnicas, né? Que nem todo mundo tem estúdio, né? Posicionar o bebê, Posicionar o nas bebê coisas, de com maneira condições segura. Exatamente. Então vamos passar a bola para quem entende muito do assunto? É a hora de chamar o especialista. Oi, gente. Oi, pessoal. Eu sou a Camila. Eu sou a Gabi. Nós somos a CIS, do estúdio CIS Photo Design. Então a gente vai falar um pouquinho de reflexos do recém-nascido. Então o primeiro deles, assim, que todo mundo já conhece, que é o reflexo de Moro. O que é o reflexo de Moro? O reflexo de Moro é o reflexo de susto. É aquele que o bebê faz assim, com os braços e às vezes até com os pés. Ele parece que tá querendo abraçar, né? E o que é esse reflexo? É insegurança. Então ele vai procurar o que? A parede do útero. Ele vai procurar alguma coisa que dê segurança para ele. E aí ele tá procurando aquilo. Por que a gente precisa conhecer e por que a gente precisa evitar? Porque se o bebê se sente inseguro, a chance dele acordar e começar a chorar é muito grande. Então a gente sempre tem que deixar o bebê contido, com os braços e as pernas contidos, ou com algum tecido, quando só enrola assim, Aquela batidinha, né? Deixar ele bem aconchegadinho. É uma coisa muito importante, sempre pegar o bebê com a mão inteira, não cutucar o bebê. Acham às vezes que só porque o bebê é pequenininho a gente precisa cutucar, coitado. Ninguém gosta de cutucão. Então o reflexo de Moro, ele precisa ser evitado durante o ensaio. A gente não quer um bebê inseguro e chorando no ensaio, é muito importante. E isso é até bom de dar dica para os pais, porque às vezes eles falam: ah, em casa quando eu troco fralda do meu bebê começa a choradeira e aqui vocês estão trocando e o bebê não chora. Por quê? Porque a gente está segurando a mão do bebê enquanto está tirando a fralda, a gente está deixando ele contido. Não precisa segurar, pode enrolar uma pode dar uma fraldinha. enroladinha, não tem problema, desde que ele não fique solto, né? Quando faz a pose de barriga pra cima, é uma das poses que a gente considera mais difíceis, porque o bebê se sente mais inseguro, porque não tem nada segurando ele. Quando ele tá de barriga pra baixo, no koala, no taco, ele sempre tem uma restrição. Quando ele tá de barriga pra cima, até de lado, né, ele tá mais solto. Então as chances dele ter um reflexo ali é grande. Então, ficar de olho nisso. Reflexo número 2, reflexo de preensão palmar. Então, qualquer momento que a gente segura na mãozinha do bebê, ou encosta, ou o bebê fica com o polegar na mão, ele fecha com uma força inacreditável, gente. Assim, alguns mais, outros menos, mas alguns a gente pode até levantar o bebê com a força. Não façam isso em casa, porque não tem necessidade, né? Risco-benefício. Sempre falo. Mas, como fotógrafo de recém-nascido, a gente sempre quer o bebê com uma aparência relaxada, né? Que ele está super tranquilo para aquela foto. Então, uma das coisas que mostra isso é ele estar com a mãozinha aberta. Em vez de tentar abrir a mão do bebê dessa maneira, a gente sempre fazer carinho ou pegar a pontinha do dedo e tremer um pouquinho assim para ele relaxar a mão, para ele não ter nenhuma luxação de articulação fina, que é bem chato, doloroso e não tem a mínima necessidade. Né? E ninguém quer machucar um neném no ensaio, né, gente? Pelo amor de Deus! Quanto menor a articulação, maior a chance de luxação, né? Tomar cuidado com o dedão, né? Sim. O próprio dedão do bebê
Porque se ele coloca o dedão dele aqui, ele estimula e ele mesmo fecha, e aí ele aperta aquilo e você não consegue soltar nunca mais na vida. Aí às vezes é só a gente pegar a mãozinha do bebê, dar uma balançadinha assim, ele já vai ficando com a mão mais molinha. E aí você vai tentando a gente consegue soltar esse dedãozinho aqui. Dedãozinho. Dedãozinho. É bem pequenininho. Bem. Outro reflexo, que é um reflexo também muito importante, que é um reflexo que a gente não perde. Tem pro resto da vida, que é o reflexo de Gallant. Sabe qual que é? Aquele que chega alguém de costas e faz assim, ó. Ai, desculpa! Mas é isso. É isso. Sem machucar a amiguinha. E sem machucar o neném também. Mas assim, o risco, o que acontece? A gente, por exemplo, vai pôr uma touquinha, o bebê tá ali de bumbum pra cima e o... Pronto na pose. Tá lindo. Tá lindo, perfeito. Os dedinhos esticadinhos. Aí você vai pôr uma touquinha, o fio da touquinha passa aqui nas costas. Ele faz assim, acabou a pose. E muitas vezes o bebê chora e aí tem que começar tudo de novo. Então, enrola os fios da touquinha na mão, coloca a touquinha, depois passa os fios e aí você solta os fios. Cuidado para não estimular esse reflexo. Qualquer coisa que passe aqui estimula. O próximo reflexo é um reflexo que nem todos os bebês têm tão exacerbados assim, mas é importante, principalmente quando a gente vai fotografando de cima no prop. É o reflexo lateral ou tônico cervical. Então, o que acontece? O rosto do bebê tá para frente, aí ele mesmo vira pro lado, ou alguém pega o pescoço dele e vira pro lado. A tendência é que esse braço e essa perna fiquem esticados e esses dois desse lado fiquem encurtados, então o peso é maior desse lado do corpo e o bebê pode virar. Esse reflexo, ele é um treino mesmo para virar, né? Então daqui 4 meses o bebê vai virar porque quer, depois de treinar várias vezes como reflexo. Então eu tô de cima, o bebê tá de barriga para cima, virou a cabeça para um lado, o assistente já vai com a mão lá, porque a gente não quer que o bebê vire, não quer que corra o menor risco. Um reflexo também, que é um reflexo primitivo, né, que vem junto com o reflexo do Moro, todos os reflexos, mas é o reflexo de busca. É primitivo por quê? Porque é para saciar a fome do bebê. Sobrevivência. É o reflexo de sobrevivência. Então, o que é o reflexo de busca? Qualquer canto que você toque da bochecha do bebê, ele vai virar para onde ele recebeu esse estímulo e vai abrir a boca para abocanhar. Qual que é o grande problema deste reflexo? Às vezes a gente percebe que o bebê tá naquele soninho leve, aí fica, vai sorrir, não vai sorrir, vai sorrir, não vai sorrir, aí faz uma cosquinha aqui na bochecha pra ver se ele sorri. E aí o que acontece? Você faz isso aqui, aí o bebê vai buscar o seu dedo, aí ele acorda porque ele quer sugar. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado com esse reflexo. E assim, às vezes a mãe, quando vê o bebê tendo esse reflexo, ela acha que o bebê tá com fome. E nem sempre o bebê tá com fome. É simplesmente um reflexo. Se ele tiver com fome, ele vai acordar e vai chorar, né? Então, a gente evita, que é justamente para evitar estimular o bebê de alguma maneira, já que a gente quer que ele fique ali quietinho. Então, e na sequência do reflexo de procura, a gente tem o reflexo de sucção, né? Também é um reflexo de sobrevivência do bebê e ele tem prazer em sugar nessa fase, né? Então ele suga se você coloca no seio da mãe, se você coloca uma chupeta, se você coloca o dedo na boca do bebê. Só que algumas coisas a gente pode fazer, outras coisas a gente não pode fazer também, né? Então se a gente vê que aquele bebê tem a necessidade de sugar, das duas opções, das três, uma. Ou ele vai pro peito da mãe mamar, ou se a mãe tiver mamadeira, vai dar mamadeira pro bebê, ou chupeta. Se a mãe não gosta de chupeta, a gente não dá chupeta pro bebê, né? Porque a gente sempre fala que a fotografia newborn é uma experiência. Se ela não gosta de chupeta, ela não gosta de chupeta nem por um segundo. Né? Não é, mas o bebê não vai nem viciar. Não vai mesmo, mas ela não quer. E quando não quer, a experiência passa a ficar ruim.
Se o bebê estiver incontrolável, a gente não vai colocar luva na mão e mão na boca do neném. A gente vai pedir pro pai ou pra mãe higienizar a mão direitinho e colocar o dedo sem luva na boca do bebê dele. Mesmo porque colocar o dedo na boca do bebê é uma intimidade maior do que a gente quer ter. Então, luva jamais. Se o bebê não se aquietar por nada, a última opção é o pai ou a mãe higienizar a mão e colocar o dedo na boca do neném para acalmar ele. Chupeta é de uso individual, gente. É igual escova de dente. Uma chupeta para um bebê, não uma chupeta para vários bebês, por favor. Sim. E é isso, meninas, obrigada! A gente amou. Beijo, foi ótimo. Vai, Beta, tirei uma foto nossa. Depois a gente tira com você. Já foi, gente. Já foi? Ué. Não fez barulho? Não, mas ela não foi barulho bem, não. Isso! Que bonito! Agora com você, vai. Vai, Deixa eu vai. te- Vou aparecer também. Vai, Só vai. tira. Gente, Gente, vai.